Pode vir, pode chegar, está no ar mais um vídeo aqui no canal. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não está inscrito, antes da gente prosseguir, aproveita, corre lá, se inscreva no meu canal, já ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Também você pode me acompanhar pelo Instagram, e você pode conhecer o meu site www.eronmarques.com.br. É lá que fica disponível o link, tem link para cursos, tem link para palestras, tem link para você adquirir o meu livro Panaceia e Invista Sem Depender de Profissionais. Se você está procurando isso aqui, para que você se torne independente, capaz de gerir os seus próprios investimentos, esse aqui é o lugar, esse aqui é o canal. Você vai aprender tudo o que você precisa de forma gratuita aqui no YouTube, tá bom? E para você que já me acompanha, meu muito obrigado mais uma vez pela confiança, tá? Hoje nós vamos falar então do quê? Os riscos ao investir em renda variável. Nós já vimos sobre os principais produtos, né, sobre os principais ativos, falamos também da tributação e agora a gente segue para falar dos principais riscos, né, sobre renda variável. Nós já falamos do assunto, né, num outro vídeo em que nós falamos somente sobre riscos. Lá eu expliquei a diferença entre investir em renda fixa e investir em renda variável, qual a diferença entre essas duas categorias. Mas agora nós vamos falar propriamente do risco que envolve apenas renda variável, os ativos de renda variável, que você também conheceu os principais no vídeo anterior, certo? Então, sem rodeios, vamos falar do principal risco que envolve estes ativos, o risco de mercado, aquele que vai provocar o quê? Alterações de preços ou alterações de taxas, né? Seja aí por uma questão econômica, seja por uma questão política, seja por um conflito armado, enfim, são N possibilidades que podem acontecer e alterar preços e alterar taxas de produtos, de ativos, né? De tudo que nós já conhecemos em renda variável, lá de ações, fundos imobiliários, fundos de índice, criptoativos, né? Temos aí uma enxurrada de produtos e de ativos disponíveis no mercado financeiro, tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. Vamos lá para um exemplo rapidinho, então? Olha só. Aprovada a nova faixa do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$ 12.000. Essa notícia, né, é de abril de 2025. E essa notícia provocou uma alteração rápida e forte nas ações da empresa MRV. Por quê? A empresa mineira, né, essa construtora, essa grande construtora mineira, ela detém uma grande fatia, né, ela atende esse grande público, varejo, que depende do Minha Casa Minha Vida, depende desses programas. Então, por ela ser uma das maiores beneficiárias do programa, essa empresa, a MRV, também com essa nova faixa, ou seja, essa nova possibilidade de um público diferente que até então ela não atendia, provocou o quê? Provocou alterações no valor das suas ações. Olha aí o gráfico apontando, olha como estava ali em torno, a média, né, das ações da MRV antes do anúncio do programa. Então ela estava girando em torno de 5, vamos falar aí, 4,5 a 5,5, né? Então você percebe que existem essas oscilações naturais. Então ela oscilou entre 4,5 a 5,5, mas depois do anúncio dessa nova faixa de até R$ 12.000 pelo programa Minha Casa Minha Vida, pelo governo federal, isso provocou o quê? Provocou uma alta. Então ela foi inesperada e as altas vieram por quê? Isso, obviamente, vai afetar todas as margens da empresa, porque ela vai atender um público que até então ela não atendia. Isso provavelmente vai aumentar o seu faturamento, aumentando o seu faturamento, mantendo os custos em condições normais, né? Vai sobrar mais margens, então margem de lucro vai ser maior, margem EBITDA vai ser maior, enfim, isso provoca o quê? Atratividade no mercado. Então os investidores olham muito bem isso, os analistas já estão de olho, né, nas ações da MRV, e tudo isso favorece a busca por uma empresa que pode gerar bons lucros aí no futuro. Foi isso que aconteceu. Claro, também tem o efeito manada, né? As pessoas percebem um movimento sem entender quais são os fundamentos. Lembra-se aqueles que agem pela emoção, que você viu isso em psicologia e investimentos? E a pessoa simplesmente segue, né, um movimento, é o efeito manada.
também isso ajuda a provocar esse aumento nos preços. O fato é que uma notícia, algo que ninguém estava, né, imaginando, esperando, foi, né, levada a público, e essa notícia provocou o quê? Provocou, né, alterações nos valores das ações da MRV, certo? Então, retomando o risco de mercado e te lembrando qual é a melhor solução para você não correr esse risco, é a diversificação. Então, quanto mais ativos, mais ações de empresas diferentes e segmentos diferentes você tiver na sua carteira, mais diluído estará o seu risco, né? Lembrando, né, o risco sistemático você não consegue eliminá-lo, né? Você pode apenas mitigá-lo. Porém, eliminar esse risco é impossível eliminar da carteira. Tá? Mas a partir do momento em que você inclui mais ativos nessa sua carteira, você está reduzindo o risco total dela, principalmente o risco que nós chamamos de não sistemático, que está ligado a uma empresa ou a um setor. Como nós estamos falando de risco sistemático, você também fazendo essa diluição, né, fazendo essa pulverização através da diversificação, você consegue ali ter um certo controle, mitigando o impacto do risco de mercado, mas você não elimina. Combinado? Mais um outro efeito que pode acontecer, né, entre as pessoas quando existe algum conflito, um anúncio do governo como esse, que afetou, né, a empresa MRV, suas margens, isso pode ser provocado também pelo que nós chamamos de FOMO, né, em inglês, Fear of Missing Out, que na tradução livre é mais ou menos assim, é o medo de perder algo ali que está acontecendo, né? Ficar fora da moda, né? Então, algo que está acontecendo, uma experiência que pode ser boa para a maioria das pessoas, você está ali ansioso olhando, nossa, será que eu vou ficar de fora dessa e eu não vou aproveitar o que todo mundo está aproveitando? Vai que algo vai ser muito bom para todo mundo e eu vou ficar aqui de fora. Não, então quero participar de tudo isso sem saber o que está acontecendo, né? Então, muitos investidores, infelizmente, sofrem grandes prejuízos justamente por entrar em investimentos que não têm o mínimo de conhecimento. Aí, devido à inexperiência, à falta de conhecer aquilo que se quer investir, acaba entrando num momento ruim, talvez já numa alta das ações da MRV, e logo ali numa correção de mercado, que nós, né, chamamos isso de forma frequente, né, quando há correção de preços, houve uma euforia, mas o mercado ele vai se corrigir. O que é isso? Essa euforia vai ser reduzida e aí os preços tendem a entrar num nível normal. Então, digamos que a alta ela prevaleceu, mas atingiu um pico, tende a cair um pouquinho e normalizar. E talvez a pessoa entre no momento de pico e logo vem a normalização, né, uma correção de preços, cai levemente e acaba amargando um prejuízo. Aí lembra-se da aversão à perda, também influencia esse investidor que só age emocionalmente, ele acaba se assustando com aquele movimento e acaba saindo das ações da MRV com prejuízo, sem entender os fundamentos corretos para investir em renda variável, principalmente ações. Então, sim, não é preciso ter estômago, como todo mundo fala. É preciso ter conhecimento. Por isso que o livro ensina muito sobre estratégia, sobre se autoconhecer em psicologia de investimentos, sabendo que o investimento ele vai ser construído de forma inteligente. Então, se você continuar assistindo os vídeos, você vai investir de forma inteligente e pode ficar tranquilo. Em situações como essas, você vai saber como agir e vai desligar o disjuntor emocional e agir apenas com o seu racional, com a sua razão. Ok, agora vamos falar então de liquidez, o risco de liquidez. Eu já falei isso, você sabe se você viu o vídeo, mas nós vamos relembrar e reforçar. Então, risco de liquidez. Primeiro, o que é líquido, né? Se você abre a torneira, sai a água, ela sai de forma, né, intensa, constante e vai jorrando toda aquela água, né? Tudo que é líquido é isso. Você consegue converter e aquilo rapidamente jorra, aquilo rapidamente sai, tá? Então, quando você tem um ativo líquido, quer dizer o seguinte: eu consigo converter esse ativo em dinheiro muito rapidamente. Quanto mais rápido for essa conversão, mais líquido é esse ativo. Então, você não tem dificuldades quando você precisar do recurso. Por isso que ações
tem ações líquidas e ações ilíquidas, e você tem que tomar cuidado, porque se você não tiver a sua reserva de emergência, né, constituída, separada para enfrentar os seus desafios, os seus imprevistos, se você investir diretamente em ações sem ter a reserva, você pode enfrentar problemas de liquidez caso venha precisar do seu recurso. Então, uma dor de barriga acontece e você precisa rapidamente daquele recurso. Como que você vai fazer, de repente, se você está com uma ação ou algumas ações de uma empresa que está enfrentando um problema de recuperação judicial, ou alguma fraude que foi descoberta, ou algum escândalo que foi descoberto, foi anunciado, enfim. O que tende a acontecer é o interesse dos investidores por aquela ação cai rapidamente, os preços também se alteram, os preços caem fortemente e você precisa vender. Né? Você está com aquela dor de barriga e precisa resolver. Como é que você vai vender aquelas ações? Vamos imaginar uma situação hipotética. Você está com as ações em que elas valiam R$ 10 por ação, você decidiu vendê-las, mas no momento que você abriu o seu home broker, você viu que aquelas ações de 10 elas estão valendo apenas R$ 4. E você tinha uma expectativa de usar ali R$ 50.000 e você percebe que você está com muito menos e que aquele valor vai ser insuficiente para enfrentar aquele teu problema. Então, ter esse conhecimento sobre os ativos que são mais líquidos e os ativos ilíquidos também é muito importante na hora de você constituir a sua carteira de investimentos em ações ou fundos imobiliários ou qualquer outro ativo de renda variável. Tudo bem? Vamos terminar falando agora do risco específico, que é aquele risco que está ligado a uma empresa ou então está ligado a um setor ou a um segmento específico. Então, intrinsecamente é um risco que pertence a uma determinada empresa, ou a um setor ou segmento. Vamos lá? Eu vou relembrar alguns casos que estão contidos no livro, mas nós temos vários outros por aqui. Nós temos o caso da Vale, em relação à tragédia de Brumadinho, né? Nós já falamos sobre isso na aula específica sobre risco. Vale relembrar para você entender o que aconteceu, né, devido à tragédia e várias consequências em relação à empresa Vale, que era responsável pela barragem de Brumadinho. As ações dela despencaram, né? Então, de 52, 53, 54, naquela época, as ações da Vale despencaram, chegaram ali a R$ 42. O que aconteceu? A empresa tem margem, a empresa tem fundamentos, ela enfrentaria problemas judiciais sim, mas como ela tem muito recurso em caixa, vários acordos, né, milionários foram feitos, nada mais justo, a empresa, né, assumiu sua responsabilidade, né, foi lá, viu o que aconteceu, enfim, a situação foi resolvida, a empresa continua operando fortemente, tendo margens, uma das melhores margens do segmento a nível mundial, e ela segue muito saudável. Fato é que, devido aos seus fundamentos serem muito fortes e ter muita atratividade público-investidor, as ações elas se elevaram. Então, quem aproveitou aquele momento de crise, de tragédia, infelizmente, e acabou comprando ações por R$ 42, andou vendo as ações serem valorizadas, chegando a ser cotada aí por R$ 90, R$ 95, próximo de R$ 100. Então, essa pessoa estava bem feliz, né? Outro exemplo que nós podemos dar, e para concluir o assunto do risco específico, é sobre as lojas americanas. Então, aquela fraude contábil descoberta pelo então CEO Sérgio Rial, que era ex-Santander, fez com que o preço dessas ações despencasse. E essa descoberta desta fraude contábil apenas, né, prejudicou a empresa Lojas Americanas. Todas as demais varejistas, suas concorrentes, como Magazine Luiza, Casas Bahia, entre outras, não foram prejudicados, por é um caso específico das Lojas Americanas. Assim como aconteceu com a Vale, apenas a mineradora foi prejudicada, suas concorrentes não, porque não foi algo, né, relativo ao setor, mas sim à empresa. Mas nós temos situações em que podem prejudicar o setor, todas as empresas que estão, né, conectadas àquele segmento. Assim como a MRV foi beneficiada, no caso do novo programa do Minha Casa Minha Vida, as outras construtoras que estão, né, com ações lançadas na Bolsa de Valores também podem se beneficiar do mesmo programa. Então, aquele anúncio do governo federal não só vai favorecer a MRV, como as suas concorrentes. Então, situações como essas,
nós devemos também acompanhar, nós devemos conhecer, né, sempre os principais riscos envolvidos que nós vimos aqui, o risco de mercado, aquele que vai provocar alterações de preços por crises ou situações, né, sistemáticas, como algum problema econômico, algum problema político, algum conflito. Então, isso vai afetar diretamente, pode afetar diretamente preços, para cima ou para baixo, dependendo da situação. Nós vimos sobre o risco de liquidez, né, qual é o tempo que eu levo para converter o meu ativo em dinheiro. Quanto maior, mais rápido for essa conversão, mais líquido é esse ativo. Então tem que tomar cuidado, principalmente para quem não tem reserva de emergência constituída, aquele dinheirinho, aquele valor separado para você enfrentar problemas, né? Então, se você não tiver, você tem que redobrar o seu cuidado em relação ao risco de liquidez e o risco específico. E sim, termino por aqui esse vídeo curtinho, vídeo só para falar dos principais riscos. Na verdade, nós já vimos, eu estou apenas te relembrando, caso você já tenha assistido, e se você chegou agora, caso você queira, né, conhecer os demais riscos, aqueles que envolvem os produtos, os ativos de renda fixa, basta você olhar toda a lista que nós temos sobre o livro Panaceia, a lista de vídeos, tá? Peço que continuem, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, sinta-se à vontade, se inscreva no meu canal, vai lá, ativa o sininho, você também pode conversar comigo lá pelo Instagram, tá aí disponível para você mais uma vez. Quer o livro? Corre lá no site, peça o seu livro então, seja o e-book, seja o livro físico, www.eronmarques.com.br. Fica por aí, aguenta só um pouquinho e tem mais vídeo na sequência, tá bom? Então até lá!